mas a gente vai poder mergulhar um pouquinho mais. A ideia da imersão é essa, né? Uma espécie de mergulho assim no texto. E para falar desse mergulho, a pergunta que mais apareceu, que é a questão da fronteira e do litoral. Acho que talvez o Pedro pudesse começar com um esclarecimento sobre o conceito, né, de Grenzbegriff, para a gente começar com uma explanação sobre esse conceito, né, para que depois a gente possa avançar um pouco mais, porque eu acho que todas as perguntas que apareceram, de uma maneira ou de outra, elas giram em torno disso, né? Ou seja, elas têm a ver com esse ponto em que o corpo e o psiquismo estão ali numa zona, numa área fronteiriça, né? E é importante a gente entender esse termo, né? O que está em jogo aí. Acho que a gente tem Freuds muito diferentes conforme a gente entre nessa, por qual lado da fronteira a gente entra, se a gente entra em algum lado, se a gente habita a fronteira, né? Ou como que a gente entende isso, a gente vai ter Freuds muito diferentes. Então essa questão ela realmente é muito decisiva, ela é muito importante. Não é à toa que ela apareceu em mais de uma formulação, algumas muito interessantes. Então acho que a ideia, gente, é que vocês vão participando ao longo do tempo mais, né? As colaborações estão cada vez mais ricas e que o próprio fórum de WhatsApp lá ele possa se transformar num fórum de discussão, não apenas que eu e Pedro a gente possa esclarecer alguma coisa, mas que o próprio fórum, né? Essa comunidade que a gente está criando aqui possa se expressar e fazer suas contribuições que já foram ótimas, já foram várias. Mas esse ponto, que realmente, como o Gilson colocou, veio de várias formas, com várias formulações, me parece importante a gente, na verdade, antes de dizer, né, se é a mesma coisa, se são coisas distintas, o esquema do litoral ou o esquema da fronteira, né, vale a pena a gente dizer aqui que são momentos também de apresentação disso na psicanálise distintos. Quem fala de Grenze é Freud, né, nesse contexto aqui desse texto. Quem vai falar de litoral, né, e vai de alguma maneira voltar depois para Freud essa questão, é Lacan, né? O Freud não usa propriamente esse símile, né, ou essa analogia, mas me parece que naquilo que há de essencial são símiles que não são perfeitamente analógicos, né, mas que eles conversam muito bem. Porque quando a gente fala de fronteira, talvez o risco aqui da gente se perder na metáfora é a ideia da linha vermelha, da linha divisória. E é justamente, né, onde o Freud está aqui sendo, né, anticartesiano ou pós-cartesiano, digamos assim. Né? Descartes, de fato, quando fala de res cogitans, resistência, né, e coloca essa coisa, né, muito bem, cada uma no seu quadrado, está, na verdade, também fazendo ali aquele pacto de não agressão, digamos, da filosofia da ciência com a religião, né? Mas para Freud, né, se trata aqui, na verdade, justamente daquilo que eu chamei de terra de ninguém, né? Quer dizer, é o lugar do entrecruzamento, é o lugar da intersecção, ou seja, é onde falha a tentativa de a gente falar que existe uma natureza biológica, uma natureza psíquica, como se fossem duas coisas que não fossem as duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, tem alguma coisa aqui que é uma sobreposição, ou, se a gente está, de novo, falando de Lacan, às vezes uma estrutura moebiana, como que uma coisa responde na outra ou a partir da outra. Então, Freud até, né, quando ele fala, se a gente aborda pelo lado da biologia, se a gente aborda pelo lado do anímico, pelo lado do psíquico, ele está dizendo, a gente pode abordar por um lado ou pelo outro. Mas essa ideia dos dois lados de uma moeda, né, também seria uma terceira analogia aí possível, né? Quer dizer, é onde as coisas estão sobrepostas, é onde a gente vê que, né, a gente pode até didaticamente estar falando aí dos aspectos de um lado, dos aspectos de outro, mas o fundamental é como Freud aponta aqui, né, para a sobreposição, né, para essa área aqui. E o litoral talvez seja um símile mais rico, porque na medida em que as ondulações, a onda vem e volta, a gente pode ver ou areia ou água, né?
mas tem esse movimento também, né, me parece. É, porque olha só, se vocês olharem o texto em alemão, porque é isso, né? Depois o Pedro, se quiser, pode Uhum. explicar como é que é a estrutura, né, da frase em alemão é muito diferente da estrutura da frase em português. Em geral, os verbos vão para o final, que deixa uma sensação de suspense enorme, né? Mas o termo que está em jogo aqui, ó, é esse aqui, esse termozinho. Deixa eu só aumentar a tela, por favor. Que Freud está falando, né? Vocês lembram lá que a pulsão é um conceito fundamental e ele é um conceito fronteiriço. A palavra em alemão é esse aqui, ó, Grenzbegriff. O Isso. Pedro vai pronunciar de uma maneira mais Ah, está ótimo, Gilson. A em gente pode fazer português. o R, pode ser o R vibrado ou gutural, né? Mas é Grenz, né? Então Grenz é aqui, ó, fronteira, Begriff seria conceito, né? Lembrando isso, aí a ideia do Begriff, né? Que tem a ver com o Greifen, com a apreensão. apanhar, Isso. né? Aquilo que Uhum, apanha, né? uhum, Então, um conceito, olha só, isso é muito interessante, porque não apenas a pulsão é fronteiriça, mas o conceito de pulsão é fronteiriço, uhum, né? Eu acho que isso é uma observação muito importante, vamos dizer assim, entre ontologia e epistemologia, né? Entre vamos dizer assim, de que coisa a gente está falando e como a gente está falando dessa coisa. Então, olha só, né? A pulsão nos aparece aqui como um conceito fronteiriço entre o anímico e o somático, né? É, esse que é o ponto, ou seja, entre o psiquismo e o corpo. A gente pode, depois, se for o caso, voltar um pouquinho nisso. Então, o que é importante a gente entender, eu acho que o ponto-chave é o seguinte, que a gente está na fronteira, né? Que a gente habita essa região, né, em disputa. E quando a gente pensa em fronteira, a gente pensa, às vezes, em fronteiras muito nítidas, né? Mas as fronteiras não são nítidas, não são é, definitivas, elas são sempre móveis, moventes, estão sempre em disputa. Estão aí as guerras que não nos deixam mentir, né? As fronteiras estão em disputa o tempo todo, né? Mesmo as fronteiras que têm, vamos dizer assim, um marco natural, como um rio, um vale, uma montanha, né? Mesmo isso, né? Essas marcações, né, não são tão claras assim, são terrenos em disputa. Vocês lembram que desde lá do projeto Entwurf, o esboço, né, a característica fundamental que a pulsão tinha era que ela é uma espécie de ataque interno em relação ao qual o aparelho psíquico era sem proteção, era sem defesa. Né? uhum, Ao passo que os estímulos externos, a gente tem como cancelar a recepção dos estímulos. Né? Então, os estímulos externos, vocês estão vendo aqui, então, isso é uma ideia muito antiga. Tem 20 anos que o Freud já pensa assim. Né? Isso é uma ideia consolidada em Freud. Né? Os estímulos externos impõem apenas uma tarefa, a de subtrair-se deles, o que ocorre por movimentos musculares dos quais um alcança sua meta. E nós vamos falar um pouquinho de meta hoje, né? E, sendo o apropriado, torna-se uma disposição hereditária. Então, isso é muito interessante, porque a gente está aqui entre a aquisição e a disposição. E o Freud, mais de uma vez, depois, se vocês quiserem, eu passo as referências para vocês, ele diz com muita clareza que é uma falsa questão a gente pensar se uma patologia ela é adquirida ou ela é fruto de uma disposição hereditária. uhum, Né? O que importa são os efeitos dela e como que a gente trata. Né? Ou seja, é, o papel da natureza e do psiquismo, eles podem ser concomitantes e eles podem ser, vamos dizer assim, é, 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 um intervir no outro. Né? Então, por isso que a ideia de litoral é tão interessante. Né? A gente está pensando assim que, evidentemente, mesmo quando a gente tem lá os marcadores
genéticos uma condição, qualquer que seja ela, né, que tem incidência psíquica, né, que a gente conhece que a gente vê os efeitos psíquicos desses, né, de uma condição em que a gente localiza com clareza uma série de marcadores neurobiológicos, isso não nos coloca necessariamente apenas no reino da natureza. Isso tem efeitos psíquicos, né? E vice-versa, o tratamento psíquico pode ter um efeito na própria disposição, né? Então, aqui, é claro que a gente tem aqui o Freud, ele não é um autor que despreza a natureza, tal como foi pensado, vamos dizer assim, no auge do estruturalismo, né, ali na década de 50 e 60, por Lacan mesmo, em que o conceito de natureza era um conceito, vamos dizer assim, quase que banido, né, da psicanálise, né? Em Freud, de modo algum, o conceito de natureza ele é muito importante. Agora, é uma natureza que ela é aberta, ela é incompleta, uma natureza que sofre os efeitos, né, do próprio curso, da contingência da vida. Então, isso não quer dizer que a gente não tem instinto, ou que a gente não tem natureza, né? Mas que existe uma relação que talvez o melhor jeito de pensar isso é isso que o Pedro já nos propôs, moebiana, entre corpo e psiquismo. Especialmente porque o meio, vamos dizer assim, que articula, né? Ou seja, de que essa fronteira é habitada, quem são os refugiados, né? Nesse campo de refugiado aí da zona de disputa entre, né, o corpo e o psiquismo, são as palavras, né? Porque a linguagem, evidentemente, ela tem uma série de componentes, né, que são naturais, né? Tem uma disposição do nosso cérebro que favorece, que permite nós possamos ter essa habilidade de falar, de dominar a linguagem, etc. Mas, evidentemente, a linguagem é justamente o objeto que a gente mais disputa o terreno, assim, porque, evidentemente, também é muito cultural, né? Talvez o objeto mais absurdamente, mais claramente social e cultural que pode existir. E, além disso, né, o mix dessas duas coisas, né, do tanto de natureza que a língua tem e o tanto de cultura que a língua tem, né, isso não se dá no etéreo, isso se dá num corpo individual do ser falante, né? Se dá contingencialmente, vamos dizer assim, e o consultório é o lugar onde a gente trabalha isso com todas as potências que isso pode ter, né? Essa espécie de linguagem quase privada, que é la langue, a língua, la língua, conforme o jeito que a gente gostar de traduzir isso, né? Então, Pois é acho. interessante até, né, Justo? Você estava falando da questão dos refugiados aí, porque me lançou agora também uma luz a ideia de também que essa fronteira, né? Às vezes a fronteira é muito definida pelo natural, né? Você tem uma fronteira, por exemplo, entre França e Alemanha, que é o Rio Reno. Agora, como é que a gente vai delimitar, às vezes, uma fronteira onde existe uma coabitação, né? Aí essa área de disputa tem a ver de como estão esses habitantes, né? Então, um lugar onde existe etnicamente, né, dois grupos convivendo, aí é que a gente vê a ideia do conflito de fronteiras, né? Mas nessa analogia é interessante ver que o que habita, né, essa biologia é a linguagem que vem habitar, né? É a linguagem que vem de alguma maneira, como esses refugiados que você traz aí, né, que tem que encontrar um lugar, né, numa geografia, digamos assim, né?
Então, parece que nessa metáfora que a gente estava utilizando aí, né, você estava falando, e é interessante como Freud começa falando realmente do território, entre aspas, do biológico, sobre o qual se desenvolve, né, cada vez mais, retroalimentando esse biológico, a ideia do anímico, do cultural, né? E aí, claro, de novo, é um pouco simplório a gente colocar essa coisa, né, tão simplesmente de que, né, o parlétrio, o ser falante, ele é, né, uma coisa completamente distinta, porque a gente vai dizer, mas eu já vi comportamentos no meu cachorro, ou aquilo de que são, às vezes, não são tão instintivos assim. Mas sim, existe aí uma coisa que é gradual, que a gente vai ver nos símios mais complexos e tal, mas que realmente, né, o grande diferencial que a gente está falando aqui, o Freud começa, naquele contexto ali que a gente leu, ele está falando do Reizbewältigung, né, do como lidar com os estímulos, que é alguma coisa que se coloca a toda a natureza viva, né, toda a natureza viva desde uma ameba, né? Claro que à medida que isso vai se complexificando, né, essa estrutura e tudo isso, até chegar no ser falante, no ser de cultura, né, vai haver também alguma coisa aí que, como você colocou, nos convida, às vezes, a pensar que não é uma coisa tão simplória esse herdado, o que é um herdado geneticamente, o que é um herdado culturalmente, né, ou como que uma coisa justamente transforma a outra de maneira moebiana. Acho que tem algo a ser pensado nesse sentido também, né? Porque a própria existência da psicanálise, né, ela depende disso, né, de que vamos dizer assim, e ela é feita disso, é que a palavra tem efeito no corpo, tanto para constituir os sintomas, o sofrimento, os caminhos preferenciais que as pulsões vão percorrer no nosso psiquismo, vamos dizer assim, quanto no sentido de que isso pode a maneira como a gente fala e a maneira como a gente é escutado pode reconfigurar todo esse conjunto de redes.